capítulo 8, é uma palavra conhecida, e quando Deus nos dá uma palavra conhecida, a gente começa a ficar temeroso também, porque o que nós vamos falar e o que a gente pode trazer para uma igreja, né? E como que vamos receber essa palavra? E realmente Deus ainda fala, se tiver uma pessoa lá que precise ouvir essa palavra, eu vou falar essa palavra lá. Não esquente a cabeça, simplesmente fale. A palavra está no livro de Lucas. Se os irmãos assim forem achando, se coloquem de pé. A partir do versículo 41. É uma palavra muito conhecida. E dentro dessa palavra ela traz onde Jesus operou duas maravilhas, onde Jesus fez duas coisas que transformou a vida de 2, 3 pessoas que creram no poder de Deus. Amém, irmãos? Amém. A palavra então está no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 41. Vou começar no 40, irmãos. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E a mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, porque nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou-o na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se antes dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já é morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-o, dizendo: não temas, crê somente e serás salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro e a Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não estás mortas, mas dorme. E riam dele, e sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, chamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Até aqui, irmãos. Amém. A palavra poderosa, podeis aceitar, amados. O Senhor nos ensina, logo no começo dessa palavra, logo no início, que Jairo era um homem poderoso, que Jairo era um dos principais da sinagoga. A sinagoga era, antigamente, o templo onde os judeus iam orar, o templo onde os judeus buscavam a Deus, onde os religiosos da época estavam buscando a Deus. E Jairo era um dos principais, um dos príncipes, porque Jairo tinha muito poder aquisitivo. Em alguns estudos diz que Jairo investiu dinheiro para que essa sinagoga fosse erguida, por isso um dos principais. E Jairo era um homem conhecido na cidade, um homem conhecido por ser um dos principais da sinagoga. Mas quando ele ouviu dizer que Jesus estava voltando, que Jesus vinha passando pela cidade, ele se desfez de todo o seu poder. Ele não quis saber quem ele era, porque ele tinha uma filha que há 12 anos, ou que estava para fazer 12 anos, estava à morte. Nós que somos pais e mães, sabemos o que nós fazemos pelos nossos filhos. Quando um filho nosso está aí enfermo, com uma febre apenas de 30, 36, 40 graus, a gente já se desespera, a gente já faz o que pode e o que não pode. E esse homem, ouvindo dizer que Jesus vinha, e ouvindo dizer das maravilhas que Jesus havia operado, e ouvindo dizer quem era esse Jesus, ele foi até Jesus. E a palavra já nos mostra aqui, irmãos, que nós temos que ter essa mesma atitude que Jairo.
do Senhor. E foi mostrar ao Senhor o que estava afligindo o seu coração. Então, amados, eu já quero começar dizendo, ou melhor ainda, o Espírito Santo já quer começar dizendo para vocês aqui nessa noite: coloque-se na presença do Senhor agora. Humilhe-se perante ao Senhor agora. Diga para Ele o que é que você quer que esse Senhor faça na sua vida. O que é que está à morte na sua vida? Quais são os sonhos que você acha que não vai ter como ser realizado? O que é que está acontecendo na sua vida que você, ser humano, homem, sozinho não vai conseguir? Mas você sabe esse Deus que você serve. Você sabe que esse Jesus que nós servimos é poderoso, que Ele vai responder e que Ele vai trazer à vida esses teus sonhos. O que Jairo fez? Jairo se prostrou no versículo 41. Jairo diz: então, irmãos, isso, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhes: entre na minha casa. Amados, então faça da mesma maneira. Convide para que Jesus entre na sua casa. Convide para que Jesus vá até lá e resolva o que está parado lá. Amados, eu na minha casa, graças a Deus, eu tenho uma alegria tremenda na minha casa, na minha família. Eu posso dizer com todo o coração e com toda alegria, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus primos, minha mulher, meus filhos, nós servimos ao Senhor. Mas nós mostramos ao Deus qual é o problema, onde está a dificuldade, o que precisamos a Deus. Então faça dessa maneira, mostre para Deus, chame a Deus para que Ele vá até a sua casa, mostre para Deus qual é o problema que está ali, e Deus vai lá, porque Deus tem um prazer tremendo em ir e abençoar o seu filho. Deus tem um prazer tremendo, pastor, em atender as suas orações. Deus tem um prazer tremendo em ir lá e te dar o que você está precisando, e te estender a mão, e te trazer, e falar para você assim: esse sonho foi eu que sonhei para você. É isso que você está planejando. Antes de você nascer, eu já tinha planejado para a sua vida. Deus tem um prazer tremendo em fazer isso para você. Só que aí a gente, seres humanos, homem, mulher, carne, às vezes não entendemos o agir de Deus, não compreendemos a maneira que Deus faz. E quando Jesus estava indo atender o pedido de Jairo, porque Jesus falou: eu vou contigo, vamos lá, se a sua filha está à morte, vamos lá, eu vou contigo, apenas tenha calma. E Jesus foi pelo caminho. E Jesus, sendo Deus, nada surpreende a Jesus. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia que ali naquele caminho não existia uma, ou não existia 10, 20, 30 mil mulheres, mas havia apenas uma mulher. Que essa mulher estava sabendo que Jesus também passaria ali. E essa mulher já tinha escutado de que esse Jesus poderoso, o que ele fazia. E essa mulher pensou no coração: eu não preciso nem perturbá-lo, eu não preciso nem pará-lo. Eu sei que ele tem todo esse poder. Eu sei que se eu simplesmente tocar na hora do seu manto, eu serei curado. Eu sei que eu tenho fé para isso. Até porque a Bíblia também nos diz, os estudos bíblicos nos mostram que na época, quando uma mulher estava desse jeito, era considerada imunda. Ela não poderia estar entre a multidão, ela não poderia estar ali. Então isso foi uma das coisas que fez com que ela tivesse fé, que enfrentasse a multidão, e mesmo sem querer saber o que poderia acontecer com ela, porque dizem até que se ela fosse descoberta, ela poderia ser apedrejada, ela poderia morrer, mas ela passou por cima de tudo isso. Foi lá, entre a multidão, creio eu que fraca, porque teve quase se arrastejando. A Bíblia não fala, mas quando ela tocou na hora do manto do Senhor, imagine a posição que essa mulher estava, se arrastando, se chegando e se afastando, e tocou na grande Deus. Ela não precisou falar nada, ela não precisou chamar a atenção do mestre, ela simplesmente tocou. Assim que ela tocou, amados, a enfermidade foi encarnada. Meu Deus, esse Deus é mesmo. Esse mesmo Jesus está dentro desse lugar. Glória Esse mesmo Deus está aqui nesta noite. Glória a Deus. E nós sabemos, amados, glória, glória, glória. basta que a gente toque na hora do Sim, meu Deus. Basta que você toque. E Jesus está aqui. Então faça da mesma maneira que essa mulher fez.
te curar, em te libertar. E nessa noite, Ele vai curar a enfermidade. Ele é tanto te persegue, é tanto medo. Nesta noite, Ele vai te libertar dessa enfermidade que tanto te atrapalha. O que você precisa fazer? Simplesmente toque na porta do manto. Não precisa dizer mais nada. Simplesmente tenha fé. E tocando na porta do manto de Jesus, você será curada. Jesus parou e disse: quem me tocou? O que aconteceu? E eles, os discípulos, mestre, como quem te tocou? Olha a multidão que está junto contigo. Olha aqui, estão se acotovelando para entrar perto de ti. Como quem te tocou, mestre? E o mestre, na infinita sabedoria, me tocaram sim. Eita, Deus maravilhoso. Me tocaram porque de mim saiu virtude. Não toque, deixe sair virtude do Senhor para a sua vida. Toque verdadeiramente na hora. Vai sair virtude. Não se esconda depois que o Senhor te der. Não se esconda, faça como essa mulher. Não se esconda. Porque o mestre quer isso. Que você depois vai e fale: Senhor, fui eu que te toquei. Ele sabe que foi você que está tocando. Ele sabe, porque é Ele que está te curando. Ele sabe que é a sua vida que Ele está libertando. Mas Ele quer que você fale para Ele: Senhor, fui eu que toquei no seu vestido. Senhor, fui eu que toquei nas suas pernas. E o Senhor vai falar para você: a tua fé te salvou. A fé, amados, é o princípio de tudo. Se nós termos fé, maravilhas vão acontecer na nossa vida. Maravilhas vão operar na nossa vida. E Jesus vai dizer da mesma maneira para você: vá, minha filha, vá, meu filho, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Meu Deus. E amados, voltando para a vida do Jairo, voltando para a história do Jairo, eu imagino Jairo porque ele estava lá já aflito porque a sua filha estava à morte. Ele estava aflito porque Jesus falou que ia com ele. Jesus já estava indo com ele no meio daquela multidão, mas estava lá naquele caminho. E era uma caminhada longa até a casa de Jairo. E aquela multidão se esbarrando. E de repente Jesus vai e para dar atenção para aquela outra mulher. Para dar atenção para aquela serva que também precisava dele. E aí Jairo, como deve ter ficado? E dessa maneira somos nós, porque nós oramos, nós pedimos, nós nos jejuamos, nos consagramos. E aí Jesus diz: eu vou lá fazer. E aí você pede para o Senhor. E aí Jesus começa a te atender. E o que você pediu para o Senhor, o que você apresentou para o Senhor, as coisas começam a acontecer da forma que você pediu. E aí você fala: nossa, o Senhor vai me abençoar. Realmente, o Senhor está comigo. Realmente o Senhor ouviu as minhas orações. E aí as coisas começam a ir e vão. E de repente ela para. E aí você começa a se preocupar. E aí você começa a ficar temeroso, porque realmente nós somos falhos. E você começa a ficar: ah, meu Deus, será que Deus não está me ouvindo? O que eu fiz de errado? Meu Deus, será que eu pequei? Será que eu desagradei o Senhor? O que foi que eu fiz para que Deus não continuasse comigo? E aí as coisas começam a dar tudo errado. E aí a gente quer pressionar a Deus. E aí a gente quer mostrar para Deus e falar para Deus: ô Senhor, será que você não está vendo? Senhor, está doendo demais. Senhor, está muito difícil. Senhor, a minha filha está à morte. Senhor, os meus sonhos não vão se concluir. Será que o Senhor não está vendo? E o Senhor fica quieto. E o Senhor não se fala, né? E a gente vem para a igreja e às vezes a gente fica até orando: Senhor, levanta lá um vaso para falar comigo, que pelo menos o Senhor está quieto, mas o Senhor está agindo. E aí não vem ninguém falar com você, e não vem um vaso falar com você, e você continua orando, e você continua buscando, e as coisas continuam acontecendo ao contrário do que você está orando, ou as coisas continuam paradas, as coisas não evoluem, e nós queremos as coisas tudo para ontem. Nós temos essa mania, nós somos desse jeito, nós não sabemos esperar, e nós queremos para ontem. Mas, amados, Deus manda dizer que a maneira dele agir não é da sua maneira. Deus manda dizer para a gente, amados, que Ele vai fazer do jeito que Ele quer. Não adianta a gente falar assim: ah, Deus opera dessa maneira. Ah, Deus opera. Eu não creio que Deus não vai operar desse jeito. Ah, irmão, se você não orou desse jeito, Deus não vai fazer. Ah, irmão, você não deve estar jejuando dessa maneira, porque Deus não está fazendo. Não adianta você querer ensinar a Deus a fazer. Deus é
quer. Não adianta você querer ensinar a Deus a trabalhar. Deus vai fazer sim, mas da forma que Ele quer. Eu creio. E Deus faz, amados. E Deus vai lá fazer. E Deus vai restaurar os seus sonhos. Aleluia. E Deus vai trazer de volta tudo aquilo que você acha que perdeu. Porque Deus não tem prazer em ver você sofrer. Então continue buscando. Sim, meu Deus. Continue consagrando. Não desista dos seus sonhos. Não desista. Não ache que está morto o que Deus colocou no seu coração. Não ache que você não vai conseguir. Se Deus colocou no seu coração, irmãos, se Deus falou que é seu, tome posse. Realmente creia que é seu. Tome posse que você vai receber. Amados, quando o povo veio, foi tirado do Egito, eles ficaram 40 anos andando no deserto, 40 anos, até chegar à terra prometida, até chegar o que Deus tinha para eles. E quando estavam para chegar, Moisés nem chegou a pôr os pés, pastor, na terra prometida. Quando Moisés levantou Josué, quando Deus levantou Josué, que Josué estava para chegar na terra prometida, Josué pediu para que 3 espias fossem lá ver a terra prometida. E quando eles foram lá ver a terra prometida, era realmente como Deus falou que era. Era realmente como Deus colocou no seu coração. Uma terra que emana leite e mel. Glória a Deus. Uma terra na qual os cachos de uvas, um homem sozinho não conseguia pegar. Uma terra grande, uma terra abençoada. Só que lá nessa terra, irmãos, era habitada por gigantes. E aí esse gigante, ele vai se levantar contra a sua vida para que você não tome posse do que é seu, do que Deus prometeu para você. E aí quando esses espias voltaram para falar com Josué, eles falaram: a terra é conforme o Senhor falou. Tudo que está lá é conforme Deus falou. Só que tem um problema, né? Está cheio de homem lá, gigantesco, está cheio de homem lá grande. E aí, como que a gente vai fazer? Apenas Caleb diz: não, é nosso, eu quero que é meu, me dá. Porque se o Senhor prometeu, é seu. Não olhe para o tamanho do gigante, não olhe para o tamanho do impedimento. Se o Senhor prometeu, tome posse, irmãos. Aí Jairo parado olhando Jesus, e Jairo lá naquela aflição, naquela agonia, porque Jairo sabia que Jesus tinha poder de ir até a casa, curar a filha dele, porque Jairo sabia, e naquela agonia, porque Jesus não ia, meu Deus, eu estou aqui atrás do homem que vai fazer isso para mim, mas aqui parado e ele não vai. E de repente chega um outro príncipe da sinagoga, um outro homem poderoso, amigo de Jairo, toca no ombro de Jairo e diz para Jairo: não perturbe mais o mestre, a sua filha é morta. Amados, eu creio que, até como pai, que deve ser uma notícia terrível de se receber. Eu creio que o mundo de Jairo deve ter desabado. Eu creio que os sonhos de Jairo para aquela filha de 12 anos devem ter se frustrado. Eu creio que Jairo deve ter pensado: e agora? Mas poxa, por que ele demorou? E agora? Como que vai ser? E Jairo deve ter abaixado a cabeça e deve ter dado aquele aperto no coração, deve ter pensado naquelas coisas, naquela filhinha dele. Esses dias, fazendo um parênteses aqui, a minha sogra perdeu uma sobrinha lá no Nordeste, de 50 e poucos anos. Uma enfermidade levou a vida dela. E a mãe dessa sobrinha, a cunhada da minha sogra, falando com a minha sogra muito triste, que não sei o quê. E a filha dela faleceu com 55, 56, a dona Creuza, quase, 52 anos. E a cunhada, a mãe dela falando: Creuza, eu lembro dela no meu colo pequenininha. Eu lembro dela dando de mamar, eu lembro dos cachinhos do cabelo dela. Uma mulher de 52 anos. Então essa mãe devia ter um pouquinho mais, 60, 70 anos. Mas a mãe não esquece dos filhos, A mãe não esquece, o pai não esquece de cada detalhezinho. A gente que é pai tem cada coisinha. E aí você sonha, realmente nós sonhamos. Eu lembro quando eu pus meu filho no colo a primeira vez, a gente faz um projeto para a vida dele, a gente sonha: nossa, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. Imagine Jairo da mesma maneira. E os sonhos de Jairo. E Jairo deve ter abaixado a cabeça, e Jairo deve ter... Vou mais além, porque o Espírito Santo me revela, e diz que eu posso... Eu creio até que uma lágrima deve ter escorrido nos olhos
Jairo levantou a cabeça, eu creio, procurando Jesus. Jesus estava naquela multidão, e Jairo levantando a cabeça e procurando Jesus. E quando o olhar de Jairo cruzou com o olhar de Jesus, glória a Deus, aleluia. Jesus disse para Jairo: não temas, Aleluia. simplesmente creia. Jesus olhou dentro dos olhos de Jairo, e dentro dos olhos de Jairo, Jesus olhou dentro do coração de Jairo, e Jesus pôde ver aquela dor que estava dentro do coração de Jairo. E Jesus falou: Jairo, simplesmente creia, não temas. Vamos comigo, eu vou até a tua casa, tenha fé. Mas se Jesus está dizendo aqui para você dessa mesma maneira, Glória a Deus. não tenha medo, seus sonhos não morreram, seus projetos não estão fora. Jesus está olhando dentro do seu coração, dentro dessa dor que está dentro do seu coração, e Ele está dizendo para você: simplesmente creia, tenha fé, não morreu, eu vou contigo até a sua casa, tenha fé. E Jairo foi, e Jesus foi, e chegando lá na casa de Jairo, na época também eles contratavam até algumas pessoas para que ficassem chorando na porta, para que ficassem pranteando na porta. E essas pessoas eram conhecidas da família, e essas pessoas sabiam da dor de Jairo, essas pessoas sabiam do sofrimento de Jairo, essas pessoas estavam bem próximo a Jairo. E quando Jesus chegou, elas choravam, elas planteavam. E Jesus falou: parem, a menina não morreu. E Jesus está dizendo para vocês que seus sonhos não morreram. Não morreram. E aí, essas pessoas começaram a rir de Jesus, porque elas sabiam, pelos olhos carnais, que essa menina estava morta. Elas sabiam que realmente a vida dessa menina tinha acabado. Mas Jesus é dono da vida. Jesus dá e retira. Jesus é poderoso. E Jesus revela que quando Ele diz: ela não morreu, não que ela não morreu fisicamente, porque eu creio dessa maneira, que Jesus, a maior preocupação de Jesus é quando realmente você morre sem a sua salvação. Que realmente quando você morre, e acabou. Você não morreu salvo, aí acabou, aí realmente você morreu. Mas quando você tem salvação, e você sabe que você serviu ao Senhor, você sabe realmente, Jesus sabe que você é um servo fiel. Então por isso que Jesus, no mesmo caso de Lázaro, quando ele disse: eu vou e a vida vai voltar, porque Lázaro ia ressuscitar, e aí a irmã de Lázaro ainda diz: mas eu sei que ele vai ressuscitar assim, nos dias, nos finais. Jesus falou: não, ele vai agora. É agora. Jesus entrou com os seus 3 discípulos que o acompanhavam, né? A gente tem isso, a gente sempre tem um que está mais próximo. Existe uma multidão, depois dessa multidão tem mais um pouco, depois tem um outro, e tinha lá que estavam sempre ao lado. Se a gente buscar na Bíblia, né, até o tempo todo, são os 3 que estão o tempo todo ao lado de Jesus, né? E Jesus entrou com esses 3, mais o pai e a mãe da menina, no quarto da menina. E Jesus deixou esses que não acreditavam do lado de fora. E Jesus vai afastar esses que não acreditam nos seus sonhos. E Jesus mostra para você que esses que não sonham com você não têm que estar do seu lado. E esses que não querem a sua felicidade, e esses que não caminham com você, não tem que estar parte da sua alegria. Eles não acreditam em você, eles não acreditam nos seus sonhos, eles dizem até que esse seu sonho já morreu. Eles vão ver sim os seus sonhos se realizar, mas já vão ver quando você tiver com a posse de sonho na mão. Eles vão ver que esse Deus que você serve é um Deus poderoso, mas eles não vão ver o melhor de tudo, é Jesus realizar o sonho na sua vida. Porque Jesus entrou com o pai, com a mãe e com os seus 3 discípulos, e esses que estavam chorando não viram a glória de Deus descer naquele quarto, não viram a glória de Deus quando Jesus pegou pelas mãos daquela menina e disse: menina, levanta-te. E o Espírito voltou àquela menina. Esses que estavam lá tirando sarro, chorando, ou depois rindo, achando que realmente a menina estava morta, eles não viram a
realizado. E da mesma forma, amados, os que dizem para você, o seu sonho morreu, e da mesma forma esses que dizem para você, você não vai conseguir, eles só vão ver quando você conseguir. Eles não vão ver a glória de Deus na sua vida. Eles não vão ver quando você tomar posse, quando você chegar, porque aí quando eles passarem e ver o seu sonho realizado, eles vão falar, ué, como assim? O que aconteceu? Estava morto, não dava mais, Creio, Deus. não tinha como. E aí eles vão falar, A palavra verdadeira. o que aconteceu? E aí você vai falar, esse Deus que eu sigo é poderoso. Esse Deus que eu sigo nunca deixou eu desistir dos meus sonhos. Esse Deus que eu sigo, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Esse Deus que eu sigo, e aí você vai mostrar para Ele. E aí você vai falar para Ele, você quer também? Porque tem para mim e tem para você. Esse Jesus não veio só para mim. Esse Jesus não sonhou só comigo. Esse Jesus sonhou com você também. Mas para que Ele possa fazer na sua vida da mesma forma que Ele fez na minha, vem cá, vamos lá, deixa eu te apresentar esse Jesus. Vamos num culto comigo lá. Deixa Jesus tocar no seu coração. Porque, amados, comigo foi dessa maneira. Eu ainda tenho uma infinidade de sonhos. Eu creio que Deus ainda vai realizar um monte de sonhos na minha vida, pastor. Eu ainda tenho um monte de projetos. E realmente, eu já cheguei a pensar que alguns dos sonhos e projetos não eram para mim. Eu cheguei a pensar que eu não iria tomar posse desses sonhos. Eu cheguei a achar que, de repente, Deus não queria isso. E aí a gente fica triste, porque você sonha com aquilo, você projeta aquilo. E aí a sua vida vai passando, você vai ficando mais velho, né? Eu já vou fazer quase 40 anos, né? E aí, falei outro dia para minha mulher, eu falei, poxa, minha idade está chegando, minha idade está passando, eu ainda quero, né? Mas eu não estou conseguindo enxergar. Será que é isso que Deus quer para mim? Né? E como é que vai ficar? E aí Deus nos revelou que realmente Ele vai fazer. E eu tomei posse disso, sabe? Amados, essa palavra que Deus trouxe para a gente nessa noite, Deus tinha me dado um culto na casa de um irmão, e aí realmente a gente acaba não entendendo o agir de Deus. Eu não estava nem passando por essa fase de sonhos, eu não tinha nem entendido ainda essa palavra, e realmente, quando Deus me deu essa palavra, e a gente anota, e a gente aguarda, a gente separa, e aí eu fui estudando essa palavra esses dias que antecederam essa data de hoje. Deus foi tratando tanto no meu coração, e Deus foi me mostrando tanto isso, que realmente os sonhos vêm do coração dele. E tudo que eu sonhei para a minha vida, eu vou tomar posse. Tudo que eu sonhei, não foi porque eu sonhei, que foi Deus que colocou dentro de mim. Então, eu creio demais nisso que eu estou ministrando para vocês. Eu vejo que nessa palavra o Espírito Santo está me tocando, está me usando para falar com vocês. Porque se Deus falou comigo, eu creio que Ele está falando com vocês dessa mesma maneira. Não deixe, amados, ninguém tirar os sonhos que Deus colocou no seu coração. Não deixe ninguém dizer que você não é capaz, sabe? Não olhe, né, como aqueles espias para o tamanho dos gigantes que estão naquela terra que o Senhor prometeu para você, sabe? Não se assuste, não tenha medo, porque é de Deus, e que se Deus separou para você, é só você tomar posse, é só você ir buscar. E aí hoje eu fui